A gente vai conversar com o senador que comandou a sessão de instalação da CPI da pandemia. Coube a ele, Otto Alencar, controlar os ânimos ali dos governistas, oposicionistas, durante a sessão que teve mais de 3 horas de embates. E aí, quais os próximos passos? Vamos saber como ele avalia a ida ao Supremo dos 3 colegas contra a indicação de Renan Calheiros, a relatoria da CPI. Boa tarde, primeiramente, senador. Obrigada por estar aqui no CNN 360 com a gente. E eu já queria mesmo começar com essa pergunta sobre como se houve esse movimento no Senado para a retirada de Renan Calheiros da relatoria da CPI da pandemia. Olha, o governo tem apelado de todas as formas para destabilizar a CPI. Não é da agora, né? Antes mesmo, quando eu convoquei a sessão para o dia 27 de abril. 27 de abril. Está ouvindo? Perfeitamente, sim, senador. Muito bem, senador. Dia 27 de abril, eu convoquei a sessão. Daí em diante, o meu celular começou a receber ameaças, mensagens, mais de 500 mensagens de robôs e de pessoas até que eu não tinha conhecimento de outros códigos, sobretudo do 85, que é Ceará, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, muito do Rio de Janeiro, com as coisas mais absurdas possíveis na tentativa de intimidação. É claro que nós nos intimidamos e fizemos a sessão ontem pela manhã. E o governo agiu politicamente. A forma mais clara de agir politicamente é entrar na justiça para não permitir que a sessão fosse realizada, aliás, o juiz deu uma sentença muito equivocada, né? O Renan não era candidato, ele colocou como o Renan não podia ser candidato. Eu até brinquei, disse que era uma sentença faz-me rir, porque não tinha nenhuma substância jurídica que pudesse ser levada a sério, a mínima consideração a decisão do juiz, tanto que ela caiu logo. E agora, para minha surpresa, os colegas aqui da CPI, os 3 colegas, vão ao Supremo Tribunal Federal. Também não vai ter respaldo jurídico, porque essa é uma decisão do presidente eleito da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, que toma uma decisão que deve ser respeitada pelo Supremo, por ser uma decisão interna corporis. Então, eu não acho que vai ter nenhum respaldo jurídico. O que me chama a atenção é a falta de respeito com o colega, que não tem senador de primeira e segunda categoria. Tem alguns que se acham maiores do que os outros, mas são todos iguais, são a casa de iguais. Portanto, eu fiquei até surpreso com essa condição, até uma falta de respeito ao próprio senador, relator, indicado e designado relator. Não creio que vai o Supremo tomar essa decisão aqui do Senado, que é a decisão interna corporis, e o senador Renan Calheiros vai continuar, sem dúvida nenhuma, como o relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Me parece muito mais um ato cênico para chamar a atenção da mídia e da imprensa. Pois é, senador. Dani Lima aqui agora falando com o senhor. É importante, senador, esse ponto que o senhor toca, porque sim, tem uma disputa por holofote, a gente conhece, o senhor está no parlamento, eu cobri o parlamento minha vida toda como jornalista, enfim, essa disputa por holofote, especialmente em momento de crise, ela chega nesse ponto, mas já tem um efeito político, que é o efeito político, na verdade, de solidificar. O que está acontecendo é a criação, pelo menos é o que eu tenho de relato, de uma espécie de cordão de proteção por espírito de corpo mesmo do senador Renan Calheiros, muita gente que não é pessoalmente afeita a ele, mas por entender que esse modus operandi é um ataque ao próprio Senado, ao próprio parlamento. O senhor mesmo relatou aí que recebeu cerca de 500 mensagens com conteúdo deplorável, cuja ideia, no entendimento do senhor, era intimidar. O senhor acha que vai se solidificar esse espírito de corpo? É isso que a gente deve assistir aí para defender não o senador, mas a própria CPI e a prerrogativa do Senado? Você está com razão. Acho que isso consolida mais ainda a condição do senador Renan Calheiros como o relator
e outros senadores aqui do Senado Federal, já entre nós mesmos, se manifestaram achando estranho esse caminho que foi tomado pelos 3 senadores. Nós respeitamos, mas é uma coisa que eu tenho certeza absoluta não vai ter respaldo jurídico. Eu acho que o governo, desde o início, fez de todas as formas, as mais absurdas possíveis, para encontrar uma saída, para não ter, e não tem, inclusive, a sessão de ontem. Eles quiseram, de todas as maneiras, alterar essa data e eu não permiti, não aceitei em hipótese nenhuma, até porque essa é uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos que certamente foram incorretos, não foram científicos, não obedeceram à ciência, à medicina, para o tratamento de uma crise sanitária sem precedentes, com tantas pessoas comprometidas, doentes, outras que perderam a vida e continuam perdendo a vida, né? Então tem que se apurar essas responsabilidades, até para conter, para assustar esse caminho equivocado e errado. Agora, com a nomeação do Marcelo Queiroga, ele está tentando dar uma conotação de que deve seguir todos os protocolos científicos, né? Do distanciamento físico, do uso da máscara, de estimular a vacinação, mas o presidente faz exatamente o contrário, aglomera, não usa máscara, às vezes ainda fala mais sem muita convicção do tratamento precoce com a hidroxicloroquina, que não resolve absolutamente nada, e nada vai deter a investigação. Agora, o que me chama a atenção é esse receio exagerado do governo, quase que uma confissão de culpa, né? Pela omissão, até pela submissão dos agentes do governo que estavam comandando o Ministério da Saúde. Eu digo sempre, eu sou médico, que a ciência, o conhecimento científico, o médico, não se dobra a uma ordem que não seja sintonizada com aquilo que a medicina prescreve, né? Não pode um médico, um profissional de saúde, receber determinação de mesmo sendo presidente, de alguém que não conhece a medicina, muito menos uma doença desconhecida até pela medicina hoje. Ninguém conhece todas as manifestações clínicas da Covid-19. Eu posso chamar qualquer cientista do Brasil ou do mundo para fazer a ele 4 perguntas sobre Covid-19, nenhum deles vai responder porque ele não sabe, a medicina não conhece a doença ainda. Quem vai conhecer? O presidente da República, que não tem formação na área de saúde? Não pode. E o que Renan falou ontem é muito correto. Você não pode querer botar um sanitarista no comandando as Forças Armadas. Também não dava para botar um general comandando o Ministério da Saúde. Cada um no seu lugar, para ter conhecimento. E teria que dar liberdade a esse ministro para fazer as coisas corretamente, que não foi dado, inclusive, lá atrás ao Mandetta, muito menos ao Nelson. Senador, a gente tem o nosso analista, o Yuri Pita, que gostaria de fazer uma pergunta também para o senhor, já está aqui na tela. Yuri. Obrigado, Glória. Perdão, senador, ontem, no mesmo dia que a CPI... Perdão, desculpa. No mesmo dia que a CPI foi instalada, de fato, começou os seus trabalhos, veio a público declarações de 2 ministros que acabaram causando bastante repercussão. O ministro Paulo Guedes falando que o vírus tinha sido criado na China e desmerecendo vacina chinesa. Depois o ministro Luiz Eduardo Ramos dizendo que tomou vacina, mas que preferiu não dar publicidade a isso. Como é que essas 2 declarações repercutem no início dos trabalhos da CPI? Qual é a opinião do senhor se esses ministros, além de outros ministros do governo, devem ser convidados ali a se pronunciar na CPI em relação a declarações como essas? Olha, Yuri, são tantos lapsos verbais dos homens do governo que um a mais, um a menos já não chama muita atenção, né? Pela quantidade de crises gestadas pelo próprio governo. No caso do ministro Guedes, ele depois se retratou, ele disse uma coisa que não é correta, não deveria ter sido pronunciado daquela forma, mesmo internamente, né? Não devia ter feito. A China é quem está fornecendo o insumo farmacológico ativo, o IFA, para o Butantan preparar as vacinas. De repente acontece um fechamento da China, não permitindo mais se mandar esse IFA para aqui, para o Brasil. Já tivemos problemas antes com o Ernesto Araújo,
com declarações, inclusive, do próprio filho do presidente da República contra os chineses. Eu não acredito que esse vírus tenha sido feito em laboratório, ou que ele escapou do laboratório. Isso é muito em relação dos animais com os homens, a destruição de meio ambiente. Acontece em outras áreas também, não só na contaminação por vírus, mas também por outros elementos, por outros, a própria bactérias, germes, vários tipos de doenças que têm acontecido. Por exemplo, uma doença que está virando urbana agora pelo desmatamento, a leishmaniose. No litoral da Bahia tem casos já de leishmaniose que destrói as matas e surge nas zonas urbanas. Eu acho que vem muito por esse caminho. Então, ele falou, ele pediu desculpas, e o ministro Ramos, naquele momento que ele disse que tomou escondido, certamente porque ele não queria causar problemas com o presidente. O presidente não quer tomar, ele disse, vou tomar escondido, porque o presidente não quer tomar, eu sou auxiliar dele, e ele fez isso, não sei, a cabeça de cada um. Eu jamais ia omitir que tomei uma vacina, mesmo que o chefe não gostasse. Se ele não gostasse, que ele me demitisse, mas não tem porquê. O que eu entendo é que o próprio presidente da República deveria fazer como os grandes líderes do mundo fizeram. O primeiro-ministro de Israel, o Biden, o presidente da França, todos tomaram vacina, o Boris Johnson, todos eles tomaram para dar exemplo. O povo segue o líder. Se o Bolsonaro não toma vacina, muitos que seguem ele de forma quase que radical, seguindo exatamente o que ele prega, ele também, essa população não vai tomar vacina e ficar exposta a contrair a doença e disseminar a doença Brasil afora. Isso eu não vejo que tenha necessidade de se convocar nem o Guedes, muito menos o Ramos, por essa declaração. Eu posso dizer a você que é declaração palpite feliz, né? Que eles fizeram aí sem necessidade nenhuma, Yuri, de fazer uma coisa dessa natureza. Perfeito. Mas o governo é tão confuso que toda hora sai um lapso verbal que compromete a imagem do próprio governo, igual às 23 solicitações que foram enviadas aos ministérios para a resposta. Perfeito, senador. Interessante esse ponto que o senhor toca. Até Donald Trump foi às TVs americanas pedir para que as pessoas se vacinassem. Nesse quesito, a gente realmente está muito sozinho. A gente vai seguir fazendo esse papo de maneira bem aberta. Senador, vem para cá, Renata Agostini, o senhor a conhece, nossa analista em Brasília. Renata? Sei. Como Renata. vai, senador? Boa tarde. Senador... Tudo boa tarde. Boa tarde. Um dos requerimentos que foram apresentados por Renan Calheiros e que precisam ser votados trata de um pedido de informações sobre o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, ou seja, um pedido ao Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com essa frente de trazer esse inquérito para a CPI e ainda, como alguns dos seus colegas advogam, também fazer um pedido para que o Supremo Tribunal Federal compartilhe informações do inquérito dos atos antidemocráticos? Essa é uma frente que o senhor apoia? Olha, em parte sim. Eu acho que não deve pulverizar tanto esses requerimentos de informações. Pode chegar a um volume de informações tão grande que não dê para se avaliar com muita precisão, né? Então, a questão da fake news, que se referiu aí antes ao que tem nas mãos o senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI da fake news, eu acho que sim, que foram muitos ataques, muitas informações desencontradas, inclusive na época que o Bolsonaro, o presidente, chegou lá em Porto Seguro e dizia que não ia tomar vacina, porque quem tomasse poderia virar um jacaré. Isso disseminou que a vacina ia matar as pessoas. Olha, eu conheço pessoas da minha relação pessoal, uns 2 ou 3 amigos, que não querem tomar vacina porque o Bolsonaro não vai tomar, eles são bolsonaristas, né? E acha que pode dar problema mesmo. Ou seja, alguém que é liderado e acha que ele está certo, e são pessoas, muitas pessoas pelo Brasil afora que ainda seguem o presidente, ele segue o líder. Se ele não vai tomar, eu também não vou tomar, acho que não é correto. Aquela imagem de virar um jacaré é um absurdo, aquilo que ele falou, né? Uma coisa assim que não tem precedente na história do Brasil sobre a questão de tomar vacina, né?
E essas pessoas que o seguem de forma sectária, quase uma coisa fundamentalista, não vão querer tomar vacina. Eles vão se contaminar e contaminar as pessoas que ainda não tomaram a vacina. Nós estamos aí apenas com 14% da população vacinada e outras sem segunda dose. E as pessoas que tomaram a primeira dose, algumas não vieram tomar a segunda dose. Então, isso leva a uma insegurança sanitária muito grande. E aí teremos, Deus queira que não, mas pode ser que caminha para isso, uma terceira onda de junho para julho. E a situação aí vai ficar muito grave no país. É isso que a CPI precisa fazer. Ouviram o Mandetta, o Nelson, propor ao governo outros métodos, outros protocolos para enfrentamento da Covid-19. A CPI precisa ser propositiva, para que não venha colocar a pecha em nós de que só tem investigação para dificultar as ações do governo. E não vai colar isso, porque tem um ano que a CPI chegou no Brasil e um ano que os métodos usados são métodos errados, equivocados, não científicos, não sintonizados com a medicina e com a prática do enfrentamento de uma pandemia como essa, com um vírus tão grave. Olha, eu já fui secretário de Saúde do Estado da Bahia e, numa virose, a primeira atitude que se toma é de fazer as barreiras sanitárias para conter as pessoas que trouxeram a virose, e essa foi uma que veio de avião, não veio de carro, de trem a cavalo, podia perfeitamente fazer as barreiras sanitárias lá no início e começar o processo de vacinação. O pior de tudo é que eles falam em tratamento precoce. Eu quero saber, tem algum remédio precoce para evitar que uma criança tenha sarampo, a não ser a vacina, a varíola, paralisia infantil, H1N1? Quem fala isso desconhece completamente a medicina. Não dá para levar a sério uma situação dessa natureza. Tá aí. Obrigada, senador Otto Alencar, está aqui com a gente, então, no CNN 360. Ele é integrante da CPI da pandemia. Muito obrigada pela participação aqui junto com a gente nessa tarde. Nós vamos ter hoje à noite, 18 horas, uma reunião preliminar de amanhã para definir o plano de trabalho. Amanhã, 10 horas, será votado o plano de trabalho e também os requerimentos de convocações dos ex-ministros e atual ministro Marcelo Queiroga. Muito obrigado. A gente que agradece, senador. Já tem pauta, inclusive, aqui. Fica com a CNN que a gente vai acompanhar o encontro.